Olá, meu nome é Juliana Casalas Gonçalves, eu sou estudante de doutorado do PPG-MNE da Universidade Federal do Paraná. Estou gravando esse vídeo como requisito de aprovação da disciplina de Trabalho Individual 5 e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa da tese, que tem como título inicial Meta-heurísticas aplicadas ao problema de agendamento de colheita florestal com restrições de adjacência. Meu orientador é o professor Cássio Tadeu Scarpim e o co-orientador é o professor Júlio Eduardo Arce, no Departamento de Engenharia Florestal. Relembrando brevemente alguns conceitos abordados no vídeo anterior, a minha pesquisa aborda o problema de agendamento de colheita florestal, que tem como objetivo principal encontrar a forma mais eficiente do ponto de vista econômico para colher o mosaico de talhões distribuídos pela floresta. Uma característica desse tipo de problema é que cada talhão pode ser colhido uma vez durante todo o horizonte de planejamento, e por conta disso o problema requer a utilização de variáveis binárias na modelagem. Além disso, quando falamos sobre o agendamento tradicional, não há o controle da dispersão da colheita e são considerados apenas os aspectos econômicos, porém existe a necessidade de conciliar aspectos ambientais no planejamento. Além das metas financeiras, é preciso que os gestores florestais considerem fatores além da produção, tais como energia, biodiversidade, qualidade da água e proteção do habitat da vida selvagem. Também é importante considerar alguns aspectos negativos causados pelo processo de colheita. Alguns deles são erosão, diminuição da qualidade da água de córregos e rios e perda de espécies nativas. Então, para considerar aspectos ambientais no modelo matemático, pode-se incluir restrições de adjacência entre talhões. A literatura apresenta duas abordagens. A primeira delas, o RM, impede que quaisquer talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo período. Por conta disso, é considerado um tipo de restrição mais rígida, pois não contempla a área dos talhões selecionados para o corte. A segunda abordagem, a ARM, permite que os talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo período, desde que a área total colhida não ultrapasse o máximo definido. Ambas as abordagens têm o tempo de solução aumentado exponencialmente conforme o número de variáveis e restrições dos modelos. Então, como justificativa, temos que conforme a quantidade de talhões da floresta aumenta, ocorre aumento na quantidade de variáveis de decisão, na complexidade do modelo e no tempo necessário para obter soluções, tornando cada vez mais difícil resolver por meio de métodos exatos. Então, de acordo com Pukla e Kutila 2005, a tomada de decisão com a existência de múltiplas metas a serem cumpridas, junto a objetivos espaciais e não lineares, e a natureza combinatória dos problemas de planejamento florestal são razões que requerem o uso de algoritmos heurísticos de otimização no planejamento florestal em vez dos métodos tradicionais de programação linear. O que também é ressaltado por Dong, 2015, que afirma que a motivação para explorar métodos heurísticos para obter melhores soluções em problemas de planejamento florestal decorre da possibilidade de permitir que as empresas florestais possam gerar maior retorno financeiro ou desenvolver um plano de ação que melhor se adequa aos interesses sociais e ambientais. Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é aplicar as meta-heurísticas Simulated Annealing e Busca-Tabu para resolver o problema de agendamento de colheita florestal com restrições espaciais de adjacência, incluindo também outros conjuntos adicionais de restrições, como, por exemplo, restrições de demanda. E os objetivos específicos são analisar os impactos causados pela utilização dos métodos meta-heurísticos na resolução do problema com restrições espaciais, conforme os fatores, função objetivo, volume colhido e tempo computacional. E também comparar os resultados obtidos com a utilização das meta-heurísticas com o modelo de programação linear inteira mista. A primeira meta-heurística abordada na tese é a têmpera simulada, o Simulated Annealing. É um algoritmo derivado a partir de processos de recozimento de sólidos proposto por Metrópolis em 1953. A analogia com a otimização combinatória foi introduzida em 1983 e aperfeiçoada em 1985.
O algoritmo possui a lógica inspirada na têmpera, que descreve um processo de aquecimento e posterior resfriamento de um metal, a partir de reduções gradativas de temperatura, com o propósito de evitar a formação de defeitos no metal. O algoritmo inicia com uma solução aleatória, que é modificada gradualmente. Soluções piores podem ser aceitas com uma certa probabilidade, a fim de escapar de mínimos locais. A aceitação de soluções é feita por meio do critério de metrópoles. Temos uma função f, que no caso é a maximização do valor presente líquido, onde i denota a solução e j é a candidata à nova solução. Se o valor da solução candidata for maior do que o da solução atual, a solução é aceita. Porém, como a solução pior pode ser aceita se atender o critério expresso pela equação, conforme a temperatura T esfria, diminui a probabilidade de aceitação de soluções de qualidade inferior. Por último, temos a convergência. O algoritmo converge para uma solução próxima da ótima com base na taxa de resfriamento. A segunda meta heurística abordada no estudo é a busca tabu, um método de busca em vizinhança guiado por uma estratégia baseada em memória que amplia o escopo da busca local para ir além de mínimos locais. Esse algoritmo foi introduzido por Glover em 1986 e surgiu como um método para resolver problemas combinatórios do mundo real. A busca tabu é composta dos seguintes passos. O algoritmo inicia com uma solução aleatória, em seguida ocorre a criação de soluções candidatas vizinhas. Essas soluções vizinhas são avaliadas e depois o melhor vizinho não tabu é escolhido. O quinto passo é atualizar a lista tabu, ou seja, adicionar o movimento realizado à lista tabu. Se o critério de parada não for atingido, voltamos ao passo 2. Caso contrário, o processo é finalizado. Podemos destacar algumas vantagens na implementação da busca tabu, tais como a flexibilidade de adaptar o algoritmo a diferentes problemas e a sua capacidade de escapar de ótimos locais. Como desafios, temos o ajuste de parâmetros, a complexibilidade de sua implementação em alguns tipos de problema e a definição de vizinhança. De acordo com Richard Zigan, 2003, no caso do problema de agendamento de colheita florestal, pode-se definir a vizinhança por movimentos que alteram o período de colheita de um talhão a cada passo. Tais movimentos podem adicionar ou excluir talhões do agendamento ou alterar o período de colheita. Os testes computacionais foram realizados em duas florestas. A primeira possui 79 talhões e foi adaptada dos dados apresentados por Correia 2020. A segunda floresta tem 186 talhões e foi baseada em uma floresta real, com os dados de crescimento e produção simulados no software Cispinos da Embrapa. A primeira floresta tem área total de 748 hectares e área média por talhão de 9,47 hectares. Os talhões possuem idades entre 11 e 15 anos no início do horizonte de planejamento, onde a média é de 13 anos. A segunda floresta tem área total de 1.708 hectares e área média por talhão de 37,84 hectares. Os talhões possuem idades iniciais entre 10 e 15 anos, onde a média é de 12 anos. O modelo matemático inicial traz uma função objetivo de maximização do valor presente líquido da floresta, onde os índices I representam os talhões da floresta e J os períodos do horizonte de planejamento. O primeiro conjunto de restrições aplicadas determina que cada talhão seja colhido apenas uma vez durante o horizonte de planejamento. 3. Define o domínio das variáveis de decisão, que são binárias. 4 e 5 são as restrições que determinam a idade mínima e máxima para a colheita de cada talhão. As equações 6 e 7 representam as restrições volumétricas, onde a produção deve satisfazer uma demanda anual, DJ, permitindo uma variação alfa. No caso, nós adotamos alfa igual a 15%. Por último, nós temos as restrições de adjacência,
8 é o conjunto das restrições do tipo URM, que não permite que talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo período, e 9 representa as restrições ARM, que permitem que talhões adjacentes sejam colhidos desde que a soma das áreas respeite o limite de área máxima. Alguns cenários foram determinados para fazer os testes iniciais. Primeiro, nós temos o cenário BASIC, por meio da programação linear inteira mista, utilizando o GUROB. Esse modelo considera a função objetivo de maximização do valor presente líquido e restrições de colheita única e de idade de colheita de talhões. Em seguida, nós temos o cenário demanda, que acrescenta restrições de produção volumétrica de madeira ao modelo. Depois temos o modelo 3, que inclui as restrições que não permitem que quaisquer pares de talhões adjacentes sejam colhidos no mesmo período, independente de área, que seriam as restrições URM. O modelo 4 utiliza também as restrições URM, mas agora combinadas às restrições de demanda. E os cenários 5 e 6 determinam as restrições de área máxima ARM, permitindo a formação de blocos de talhões com ou sem demanda. Todos os cenários foram resolvidos por meio do modelo de programação linear inteira mista e pelas meta-heurísticas Simulated Annealing e Busca Tabu, com variações nos critérios de parada, sendo elas número máximo de iterações ou tempo máximo de execução. Os parâmetros considerados nos cenários resolvidos por meio do Simulated Annealing foram 13 e 19 para as idades mínima e máxima dos talhões, temperatura inicial 100.000, fator de resfriamento 0,95 e critério de parada 1.000 iterações ou 300 segundos. Para a busca tabu, as idades mínima e máxima permanecem as mesmas, tais como os critérios de parada e o valor considerado para o tamanho da lista tabu, memória, foi igual a 10. Os parâmetros comuns para o modelo de programação linear inteira mista e meta-heurísticas foram a área máxima de 50 hectares para a floresta de 79 talhões e 150 hectares para a floresta de 186 talhões. As demandas anuais foram definidas de acordo com cada floresta e a variação permitida para o volume anual foi de 15%. Para o modelo de programação linear inteira mista, foi definido um tempo máximo de execução de 25 horas. Ambas as abordagens foram programadas em linguagem Python e aqui temos os resultados em termos da função objetivo. No cenário BASIC, as meta-heurísticas conseguiram atingir a mesma solução ótima obtida por meio do GUROB, quando o critério de parada utilizado foi o tempo. Já para os modelos ORM e demanda, a função objetiva obtida pelas meta-heurísticas em tempo de 300 segundos foi inferior à do modelo exato, com a maior redução de aproximadamente 12,5%. Quando combinamos restrições do tipo URM com as restrições de demanda, as reduções foram de até 10% no valor da função objetiva. Já nos cenários ARM, que permitem a formação de blocos respeitando o limite de área, tivemos reduções de até 6,94% quando a demanda é considerada e um aumento de até 0,18% quando as restrições não foram aplicadas, comparadas ao modelo de programação linear inteira mista. Isso ocorreu pela complexidade do modelo, pois apesar das 25 horas de processamento, as heurísticas conseguiram ainda um resultado mais alto. Analisando a produção volumétrica anual, podemos observar que o modelo BASIC tem a tendência de não agendar muitos talhões para a colheita no primeiro período, o que não ocorre quando as restrições de demanda são aplicadas. Isso também ocorreu na distribuição ao longo dos anos do horizonte de planejamento nos cenários URM e URM com demanda. Novamente, vemos que nos cenários ARM o modelo continua com essa tendência de produzir mais durante os últimos anos, o que muda conforme a adição das restrições de demanda anual.
Agora, nas figuras, nós temos as configurações espaciais de alguns cenários do modelo Basic Demanda para florestas de 79 talhões, mostrando que sem as restrições de demanda, o modelo tem a tendência de não agendar muitos talhões para a colheita no primeiro ano, como já foi mencionado. Nos cenários URM, as restrições de adjacência foram atendidas e os talhões vizinhos não são agendados no mesmo período. Nos cenários ARM, foram formados blocos de colheita, respeitando a área máxima, que no caso da floresta de 79 talhões, teve limite de 50 hectares. Os próximos passos da pesquisa são gerar ou obter dados de florestas maiores para os testes computacionais, adaptar um modelo de Goal Programming para analisar os resultados por meio de outras métricas, implementar um algoritmo híbrido entre as heurísticas Simulated Aligning e Busca Tabu com aplicação de restrições de adjacência do tipo ARM e incluir outras restrições ao modelo, tais como questões relacionadas ao carbono. Essas foram as referências utilizadas na elaboração dessa apresentação, porém muitas outras estão sendo utilizadas no desenvolvimento da tese. Agradeço a atenção de todos que assistiram. Até a próxima!